Fala, Codei, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, criando um to-do list no Flutter com o Provider. Bom, mais uma vez peço então para deixar o like e se inscrever se não estiver inscrito ainda, e se inscrever aí na próxima turma do Flutter Dicas Bootcamp se você quiser melhorar seus conhecimentos em Dart e Flutter. Bom, nessa aula a gente vai criar todo o nosso serviço do Local Storage para a gente poder salvar o nosso estado aqui, né, quando a gente for criar um to-do. Aqui, normalmente, aqui se você fechar e abrir o aplicativo, ele vai estar com o estado salvo, né? Mas na verdade ele não está salvo, é só porque ele toda hora que abrir o aplicativo, né? Deixa eu só abrir o to-dos screen, ele vai criar esse to-dos, né? Ele vai abrir esse to-dos aqui e vai colocar ele aqui para mostrar aqui na nossa lista, tá bom? Mas ele não está salvando na memória do celular, tá bom? Então a gente quer isso, e aí para isso então a gente precisa criar esses serviços, tá bom? Então, é um serviço compartilhado e quando é compartilhado, a gente coloca aqui dentro de shared. Esse shared, normalmente, as pessoas colocam como core, tá? Então, tanto faz você colocar como core ou como shared. Eu normalmente uso, na verdade, core, tá? Mas nesse app em específico, eu decidi usar shared para mostrar que, na verdade, depende muito da convenção que você quer colocar para o seu aplicativo, tá bom? Então, aqui dentro de Shared, a gente vai criar um novo arquivo. E aí a gente vai criar uma pasta Services, né? Para todos os tipos de serviços no nosso aplicativo. E aí aqui dentro de Service eu vou colocar Local Underline Storage, tá? Então, eu vou criar uma pasta só para o Local Storage. E aí a gente vai criar o Local Storage Service. Service.dart, certo? E aí, então, eu vou dar um fd class, criar esse local storage service, e bora, então, começar a adaptar aqui o nosso package. Porque a gente não está utilizando o package diretamente do local storage, e por que a gente está criando, então, um serviço para isso? Porque eu quero encapsular esse package que a gente está utilizando do Flutter, deixa eu só abrir o YAML aqui, do Flutter Secure Storage, tá? Então, a gente está usando esse package aqui, porque eu quero encapsular ele. Se eu não encapsular ele, sempre quando a gente for tiver alguma mudança drástica no package, ou sei lá, caso ele pare de funcionar, a gente teria que mudar em todo o nosso aplicativo, em cada parte que a gente está usando o Flutter Local Storage, tá? E aí isso iria dificultar muito a manutenção do nosso código. Se a gente deixar ele apenas em um lugar, basta a gente dar manutenção para esse arquivo aqui e não para o aplicativo inteiro, tá bom? Então vamos lá, vamos criar um feature, né? Então é uma função assíncrona, né? Então se ele retorna um feature, quer dizer que ele é uma função assíncrona. Para quem está habituado com JavaScript, como se fosse o promise, né? Do JavaScript. E aí ele não vai retornar nada. Por quê? Porque a gente vai criar um set aqui, tá? O set é quando a gente quer adicionar alguma coisa, salvar alguma coisa na memória do nosso celular. E aí ele espera uma key, né, que vai ser a chave, um identificador para saber, para você poder ter acesso, né, depois a isso que você está salvando. E aí um string que pode ser nulo, que é o data, né, que aí são os dados que você quer salvar, tá bom? E aí então a gente vai ter um const storage. Eu vou recuperar então o storage.flutter secure storage, certo? E aí aqui em cima eu vou importar o package Flutter Secure Storage, e aí o Flutter Secure Storage as Storage, tá? Então eu estou chamando ele como Storage, tá? Opa, deixa eu só mostrar direitinho para vocês. Deixa eu arrastar isso para a esquerda, tá? Então, as storage aqui, para eu chamar ele como storage e conseguir ter o acesso a esse Flutter Secure Storage, certo? E aí, a gente vai colocar um try and catch, tá? Se você não sabe o que é try e catch, ele é para a gente conseguir fazer o tratamento de erros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, né? Try é tentar, né? Ele vai tentar executar a função assíncrona. Caso dê algum tipo de exceção, algum tipo de erro, ele vai fazer um throw, né? Que é esse aqui, ó, throw. Throw é jogar. Então ele vai jogar uma exceção. E aí o catch, né? Que em inglês é pegar,
o cat ele vai pegar essa exceção e aí aqui dentro a gente consegue tratar essa exceção e aí retornar um erro para o usuário, tá bom? Então ele vai fazer um try, né? Ele vai tentar executar o storage.write e aí o key, né? Ele espera é o key que a gente está recebendo aqui no parâmetro e o value é o data que a gente está recebendo também aqui no parâmetro, certo? E aí eu vou dar então um await, certo? Por quê? Porque eu preciso esperar para ver se ele vai dar alguma exceção ou não. E aí se der uma exceção ele vai cair aqui dentro do catch, certo? E aí então aqui, se ele cair nessa exceção, a gente vai criar uma variável aqui chamada error message, a mensagem de erro. E aí eu vou colocar aqui error storing data. Eu vou colocar a data aqui. Eu vou colocar with key com a chave, né? E eu vou colocar o key aqui. Tá? Então eu fiz uma interpolação aqui das variáveis com esse texto aqui, tá? Esse data vai ser a data que eu estou recebendo aqui e a chave aqui do parâmetro, tá bom? E aí eu vou dar um log, tá? Vou importar aqui o Dart Developer, certo? Então eu já dou um enter, ele já importa aqui para mim. Vou jogar para a direita aqui. Então temos aqui o Dart Developer. E aí esse log ele vai servir para mostrar aqui, né, pra gente no terminal, pra gente entender o que está acontecendo. E aí eu vou passar esse error message. Eu vou passar o erro, né? Esse erro que eu estou recebendo aqui no catch, que é a exceção. E o stack trace, para eu saber em qual parte, em qual arquivo que eu estou recebendo este erro. E aí, aqui eu vou dar um throw de novo, tá? Numa exceção customizada que eu vou criar, tá? E é uma exceção compartilhada, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo shared, onde eu vou colocar errors. E aí dentro de errors eu colocaria errors, né? Eu vou criar, deixa eu ver, local storage exceptions .dart. Então todas as exceções do meu local storage eu vou colocar aqui dentro deste arquivo, tá? E aí, então eu vou criar um class local storage exception, tá? Aqui no singular, já que eu estou criando uma exceção, né, particular aqui do local storage. Implements exception, para a gente implementar uma exceção do próprio Dart, tá? E aí, então, eu vou apenas adicionar uma mensagem aqui que eu quero e eu vou passar ela pro construtor com this.message, certo? E aí, então, temos essa exceção customizada aqui para o nosso local storage. Podemos fechar aqui. E aí eu dou, então, um throw local storage exception, tá? Ver se eu consigo importar. Importei. E aí eu vou passar o error message aqui para dentro, tá? Error message, tá? Pra gente passar, então, nesse throw aqui. Certo? Legal. Podemos, então, agora ir para a próxima função. Eu vou dar um Ctrl C aqui nessa função inteira, já que ela vai ser bem parecida aqui. E agora, em vez de set, ele vai ser o get. Só que o get, né, como diz o nome, né, é pegar. Você quer pegar um valor que está armazenado no Flutter Secure Storage, certo? E aí, para isso, você precisa apenas do que? Você não precisa do data, já que você quer acessar uma chave e retornar um valor. E aí, aqui a gente vai retornar uma string, tá? Que vai ser o tipo, né? Que vai ser armazenado no nosso storage, tá bom? Aí aqui no await, a gente vai dar um read, né? Porque a gente vai apenas ler, né? O que for esta chave aqui, né? Do key. E aí a gente vai aqui no catch, a gente vai apenas trocar aqui de storing para reading. Em vez de data, né? Que data a gente não tem mais. A gente coloca apenas o key, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para trocar. Acho que tá tudo certo. E podemos então... Deixa eu ver que tá reclamando. Eu vou dar apenas um return aqui. Ele para de reclamar, porque tá esperando que retorne um feature com uma string que pode ser nula, certo? Beleza. Agora vamos então pro próximo e último, que é o clear storage, tá? Nesse aplicativo a gente não vai usar, tá? É mais um bônus aqui para você entender como que funciona.
A gente usaria esse clear storage se a gente tivesse, por exemplo, um logout. Então, vamos supor que a gente tem um login, né? A gente faz o login com as suas credenciais e aí você está, então, logado com com o seu perfil. Se você der o logout, você não quer mais mostrar as informações para o próximo usuário que for logar, certo? Então, a gente usa o Clear Storage para você realmente limpar todas as informações armazenadas, né, do aplicativo. E aí você consegue apenas, quando você fizer o login, você faz o set, né? O set aqui, né? Ou seja, o write. E aí você consegue reescrever as informações, né? Colocar as informações apenas daquele usuário logado, tá bom? E aí aqui, então, a gente coloca delete all, né, para deletar toda a informação. E aqui vai ser void, não vamos retornar nada, tá? E não precisamos passar nenhum parâmetro. E aí aqui no error message, a gente vai colocar um error clearing storage, certo? A gente pode até colocar como const. Por quê? Porque isso aqui é uma constante, a gente não vai ter nada dependente, né? A gente não vai ter esse parâmetro. A gente consegue colocar ela como const, certo? E aí então podemos salvar e nosso local storage service ele está pronto, tá? E aí na próxima aula então a gente vai continuar adicionando agora um local storage apenas direcionado aos nossos to-dos, utilizando esse local storage service como dependência, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve e até a próxima aula. Valeu, Coder!